convite, por estar aqui. É a primeira vez que eu venho aqui na casa para fazer palestra. Eu já tive aqui em outra oportunidade, quando no ano passado nós trouxemos o Arthur Valadares aqui em Santos, né? E a gente acompanhou ele até aqui a casa. E bem bacana, agradeço de coração mesmo essa oportunidade. E eu vim trazer um tema que realmente poucas pessoas falam no Centro Espírita, que é sobre animais. E é uma pergunta que hoje se torna muito recorrente no Centro Espírita. Algumas pessoas chegam perguntando para a gente que perdeu algum animalzinho, perdeu o cachorrinho, o gatinho, e pergunta: tem céu dos animais? Meu animal, eu vou reencontrar ele? O que acontece com o meu bichinho? Então nós vamos tentar responder essas perguntas à luz da doutrina espírita. Tudo que nós falarmos aqui hoje, nós vamos estar embasado pelas obras de Kardec, André Luiz, Emmanuel. Tudo que a gente falar aqui, a gente vai dar referência, porque às vezes algumas pessoas acham que a gente está falando alguma coisa fantasiosa, mas tudo que a gente vai falar, nós vamos estar embasados. Só para mim ter uma noção, levanta a mão quem tem algum tipo de bichinho, cachorro, gato, passarinho. A maioria. Hoje, grande parte das pessoas tem algum pet, algum animal de estimação. Casais novos, grande maioria de casais novos estão optando por não ter filhos e preferem ter um animalzinho de estimação, porque, primeira coisa, o animal de estimação não contraria, né? O filho, você fala, o filho contraria. Então, primeira coisa, os casais novos querem se dedicar mais ao trabalho, e com o animal, com o pet, com o cachorrinho, com o gatinho, você não precisa de uma dedicação tão grande como um filho, né? Então está se criando laços familiares diferentes de antigamente. Eu me lembro quando eu era criança e nós ia na casa do meu avô, da minha avó, aqueles sobrados antigos, chalé de madeira, né, com quintal no fundo, e a gente tinha o cachorro, e o cachorro não passava do quintal, tinha os 3 degraus para chegar na cozinha, e é só um berro do vô, o cachorro já enfiava o rabinho entre as pernas e ficava no quintal. O tempo foi passando e a gente permitiu que o cachorro entrasse para a cozinha. Começou a comer ao lado da gente, deixou de comer comida caseira e passou a comer o bonzo. Quem é das antigas vai lembrar, a primeira comida industrializada para cachorro chamava bonzo, punha aguinha morna e a comida ficava macia, gostosa, né? E a gente, quando era moleque, quem não experimentou bonzo, a gente queria saber se era gostoso. O tempo passou e a gente permitiu que o cachorro entrasse para dentro da sala de casa. E aí ele ficou assistindo o Silvio Santos e os Trapalhões com a gente ali, né? Nos domingos. O tempo passou mais um pouquinho, ele subiu as escadas e foi para o nosso quarto, porque a gente ficou com pena, que estava frio. E aí ele passou a dormir ao pé da nossa cama. E aí o tempo passou mais um pouquinho, a gente ficou com pena, ele tomou o nosso travesseiro, subiu para a cama e dorme hoje no melhor lugar da cama da gente. E quem não tem bichinho fala: nossa, que coisa, que nojento, deixar o cachorro dormir na cama, o gato dormir na cama. Mas só quem tem animalzinho de estimação sabe o que a gente está falando, e é assim mesmo hoje em dia. Eles se tornaram parte de nossa família, eles se tornaram nossos filhos, nossos irmãos menores, como chama Emmanuel. Nossos animaizinhos são os nossos irmãos menores. Da mesma forma que o nosso anjo da guarda está para nós, é assim que eles nos veem, como anjo da guarda deles, porque eles confiam totalmente na gente, eles acreditam totalmente em nós. Você quer saber se um animal confia em você? Percebe a posição dele quando você está com ele. Quando você vê um cachorro, um gatinho, que ele está com as 4 patinhas no chão, com o rabinho enfiado entre as pernas, é porque ele está com medo, ele está acuado, ele não está sentindo segurança nas pessoas que estão à volta dele. No entanto, quando um animalzinho ele se deita no chão, barriguinha para cima, abre as pernas e deixa você passar a mão no ventre dele, é porque ele confia 100% em você, porque a posição mais vulnerável para o animal é essa. Por isso que o animal 4 patas, ele anda sempre para o chão, né? As costas, que é a parte da estrutura óssea de pele nele mais fortificada, está sempre para onde a gente vai passar a mão. E a parte dele, que é a parte mais vulnerável, que é a parte abdominal, a parte ventral, está sempre voltada para o chão. Então, na hora que qualquer animal que seja da natureza, ele virar o ventre para você, é porque ele tem confiança em você. E aí você criou uma grande responsabilidade. Que nem aquela frase do Homem-Aranha,
grandes poderes, grandes responsabilidades, ele está confiando em você. E nessa relação homem-animal, existe uma troca, uma permuta muito grande de ensinamentos. Nós, como tutores deles, nós temos por obrigação cuidar deles, alimentá-los. E nessa relação conosco, os animais que têm uma proximidade maior com o ser humano são os animais que mais se desenvolvem. Então, falamos agora de cachorro, gato, papagaio. Por que eles se desenvolvem mais? Porque no contato direto com o ser humano, no contato direto com o tutor, com a família onde ele reside, ele aprende a desenvolver paciência. Como é que ele aprende a desenvolver paciência, o animalzinho? Ele tem que esperar a hora de comer. Às vezes ele está apertado, aquele cachorrinho que só faz as necessidades na rua, ele não tem que esperar o tutor lá pegar a coleirinha, então ele aprende paciência, ele aprende a desenvolver amor, porque ele cria um laço de afetividade com as pessoas que estão em volta dele. Quantas vezes a gente chega em casa, quem tem gato, sabe, o gato vem, chega, começa a se esfregar na gente, dá a volta na nossa perna. O cachorro não é a mesma coisa? Se a gente lembrar recentemente daquele episódio daquele cachorro que viralizou na internet, o Chico, lembra que a moça chegou em casa e o quarto destruído, e ela filmou: Chico, o que você fez? Destruiu o colchão, o quarto dela. Com certeza aquela moça, na hora que chegou, ela teve uma atitude explosiva com o cachorro. Ela deve ter gritado, brigado, até dado umas palmadas na bundinha lá do cachorro e colocado ele de castigo. Mas com certeza o Chico não guardou rancor. E na primeira oportunidade que ela deixou que ele se aproximasse dela de novo, o Chico veio pulando, lambendo ela, abanando o rabo, porque o animal não guarda rancor, o animal não guarda raiva, diferentemente de nós. Quantas relações familiares até hoje estremecidas, porque às vezes a gente não quer perdoar, ou a gente não quer pedir desculpa, o nosso orgulho não permite que a gente volte atrás. Então, quantos irmãos que não se falam, quantas relações pai e filhos estremecidas por causa de orgulho, por causa da raiva que a gente guarda. Aí a gente leva essa raiva conosco para a vida inteira. A gente leva essa raiva para o trabalho, a gente leva essa raiva para o travesseiro, aonde quer que a gente esteja, a gente está com essa raiva. E nessa relação tutor-animal, eles vêm nos ensinar isso, a perdoar, a não guardar ressentimentos. Porque se você brigar com o teu animalzinho 10 vezes, 100 vezes, as 10 vezes, as 100 vezes, a próxima vez que ele te vê, ele vem que nem um maloqueiro correndo, pulando, te lambendo, te sujando todo, porque ele é amor puro. Então muitas pessoas, e a gente fala às vezes, a maior parte das vezes, os homens que não conseguem demonstrar afeto, homens que não conseguem demonstrar amor, e mulheres também, mas eu estou falando homem aqui porque homem às vezes é mais difícil se comunicar. Quando tem um animalzinho, um gato, ou principalmente um cachorro, desenvolve uma amorosidade, desenvolve um carinho, desenvolve um afeto pelo aquele animalzinho, que num grupo de convívio social com outras pessoas não consegue demonstrar, porque é uma pessoa presa, uma pessoa travada, uma pessoa às vezes de difícil relacionamento, mas o animalzinho vem para libertar a gente, para nos ajudar a desenvolver esses sentimentos. Então é uma troca, é uma permuta. Questão 597 do Livro dos Espíritos. Então Kardec pergunta, uma coisa interessante, Kardec, acho que todo mundo vai concordar com isso, era um cara muito inteligente. Se a gente for ver essa pergunta, ele faz a pergunta, mas ele já dá a resposta na pergunta. Olha só, desde que os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria. Então olha a pergunta dele, desde que os animais têm uma inteligência, ele não está perguntando se animal tem inteligência, ele está afirmando, ele já percebeu que os animais têm uma inteligência, que lhes dá uma certa liberdade de ação. Há neles um princípio independente da matéria? Se a gente for lembrar, na questão 19 do Livro dos Espíritos, nós temos 3 elementos no universo: Deus, o princípio material e o princípio espiritual. Então, quando ele fala, se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Ou seja, ele está perguntando, os animais quando desencarnam, continuam? Traduzindo é isso a pergunta, ele está perguntando, além da matéria,
tem um princípio inteligente que continua? E os espíritos respondem, sim, era o que ele queria saber, e esse sobrevive ao corpo. Então aqui a gente já sabe que quando os animais desencarnam, o princípio inteligente continua. Aí ele continua, esse princípio é uma alma semelhante à do homem? Vamos lembrar alma. Se a gente pegar a palavra alma na doutrina espírita, o que seria alma para a gente? Alma é o quê? É o espírito encarnado. Isso na doutrina espírita. Se a gente for pegar alma no catolicismo, alma é o espírito desencarnado, até usa-se o termo, aquela alma penada, não se fala assim? Tem até aquele desenho do Maurício de Souza, o penadinho, porque alma para a Igreja Católica é o espírito desencarnado, mas alma para o espiritismo, isso tem que ficar claro, é o espírito encarnado. O espírito desencarnado para a doutrina espírita é chamado de espírito errante, que é o termo que Kardec cunhou na codificação da doutrina espírita. Então a gente escuta a princípio um espírito errante, então é um espírito que está errando, né? Dá uma conotação assim, mas não tem nada a ver com errado, com o cara que errou, mas é uma condição, é um nome, é uma nomenclatura que foi usada por Kardec para determinar o espaço entre as reencarnações, entre cada encarnação. Então, independente se o espírito está numa colônia, se o espírito está no umbral, ele é um espírito errante. Errante é uma condição entre as encarnações. Então, quando ele pergunta aqui, esse princípio é uma alma semelhante ao do homem? Aí eles respondem, é também uma alma se quiseres. Isso depende do sentido que ligares a este vocábulo, mas ela é inferior ao do homem. Entre a alma dos homens e a dos animais, há tanta distância quanto entre a alma do homem e a de Deus. Então, o que ele está querendo falar aqui? Que o princípio inteligente, ele continua quando desencarna, tá? Só que tem uma diferença muito grande, porque o homem já está com uma inteligência desenvolvida e o animal ainda não. Para comprovar que os animais, quem ainda não acredita que os animais continuam depois que desencarnam, né, que eles continuam, não some, não vai para um todo, porque algumas filosofias panteístas dizem que o animal desencarna ou a gente desencarna e volta para um todo, como uma gota no oceano. Algumas filosofias panteístas, que não é o que o Espiritismo aborda, não é o que o Espiritismo prega, dizem que quando ao desencarne é como se nós fôssemos uma gota do oceano, retornássemos para esse oceano, e aí nossa individualidade acabaria, o que não é a mensagem de acordo com o que nos traz a codificação espírita. Mas, para ilustrar esse conhecimento, numa carta de Chico Xavier a Vantuil de Freitas, de 25 de 1 de 1951, Vantuil de Freitas, na época, era o presidente da Federação Espírita Brasileira. E ele tinha estado com Chico Xavier alguns meses antes, e Chico já havia percebido que ele estava meio triste, cabisbaixo, e foi perguntar para ele o que havia acontecido. E Vantuil conta para ele que ele tinha um cachorrinho que vivia com ele há 10 anos, mas esse cachorro havia ficado doente e desencarnou, e por isso ele não estava muito bem naquela semana. Chico ficou com aquilo na cabeça, e depois, quando ele volta para Uberaba, ele resolve fazer uma carta de próprio punho, para Vantuil, e encaminha para ele. E essa carta está registrada nesse livro Testemunhos de Chico Xavier, da Sueli Caldas Schubert. Nessa carta ele conta que o irmão dele, o José, tinha um cachorro de nome Lorde, e em determinado período o José desencarna, o irmão dele contrai uma doença e desencarna, e o Lorde tinha 5 anos, e antes de desencarnar, o José pede para o Chico tomar conta do Lorde para ele, e assim foi. O Lorde viveu por mais 5 anos com o Chico, e ele acompanhava o Chico Xavier em todas as suas tarefas diárias, na psicografia, no atendimento ao público, nas conversas do abacateiro, nas visitas às famílias carentes, e até à noite, quando ele deitava-se para fazer as suas orações, que ele ligava o seu radinho de pilha, o Lorde sempre estava ao lado dele. Passados 5 anos, o Lorde desencarna, e aí Chico relata nesta carta que quando o Lorde desencarnou, ele vê entrando no quarto dele o irmão dele, José, que já havia desencarnado há 5 anos antes, que era o verdadeiro tutor do Lorde, e ele leva a Lorde nos braços, o espírito do Lorde nos braços, e vai com ele.
Isso ele vê. E aí ele conta que a partir desse dia, em todos os trabalhos da casa, que o irmão dele sempre foi frequente após o desencarne, ele passou a vir acompanhado do Lorde, serelepe e saltitante. E sempre que o Lorde vinha saudar o Chico. Então, é mais uma prova, através da mediunidade de Chico Xavier, que está relatado nesse livro, de que os animais realmente continuam depois da morte, do desencarne. Agora, se eu perguntar para vocês, o que é dominante no animal? A inteligência ou o instinto? O que domina neles? O que vocês acham? Inteligência? Instinto? E no homem? Inteligência ou instinto? Depende. Teria que ser inteligência, né? Mas vamos ver o que o livro dos Espíritos nos fala. Vamos primeiro na Gênesis, ó. Isso, a inteligência, é um atributo exclusivo da alma. Alma, espírito encarnado. O animal carniceiro é impelido pelo instinto a nutrir-se de carne. Porém, as precauções, sua previsão, são atos de inteligência. Então vamos traduzir isso da Gênesis. Aquela imagem ali que nós estamos vendo, uma águia com um peixe na boca. Se a gente pegar aqueles programas do Natural Geographic, que passa nos canais fechados, e nós fomos colocar lá, procurar como se alimentam os animais, e quem já teve a oportunidade de ver vai lembrar, quando uma águia ela decide caçar, ela é impelida a caçar, como ele fala aqui, ó, é impelido pelo instinto a nutrir-se de carne. Então, da mesma forma que nós sentimos aquela sensação de barriga vazia, dor no estômago quando a gente precisa se alimentar, todos os animais, eles têm essa mesma sensação de fome. Então, essa sensação de fome impele, faz com que o animal vá procurar a caça. Agora, olha o que ele fala na sequência. Porém, as precauções, sua previsão, são atos de inteligência. Então vamos lembrar, como é que a águia faz para caçar? Ela vai achar um lago, onde naquele lago tenha um cardume de peixes que ela consiga visualizar lá de cima. Ou um cardume, ou um peixe específico que ela acha que vai conseguir pegar com as garras dela. A partir daí, essa águia vai ficar voando em volta daquele cardume ou daquele alvo dela ali, daquela coelho, uma lebre que esteja na relva, por 10, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, uma hora, acompanhando a sequência de movimentos daquele cardume. Então ela percebe que aquele cardume dá a volta no lago até a direita, depois vira para a esquerda, aí ele vem em diagonal. Ela vai ficar acompanhando até perceber os movimentos repetitivos daquele grupo. Quando ela tiver certeza qual vai ser o movimento, o próximo passo daquele grupo, ela prepara o bote. Então ela vem, aumenta a velocidade, faz aquele mergulho rasante, recolhe as asas. Quando está faltando 5, 10 metros para atingir o lago, que o peixe está ali no alvo, ela muda a posição, joga as garras para frente, abre as garras, prepara o bote, mergulha, arranca o peixe e o bote é certeiro e acontece aquilo ali. Então todo esse preparo que ela fez, inteligência, já é desenvolvimento de inteligência. Quando existe um grupo de leões que vão caçar, eles percebem que um leão sozinho às vezes não consegue derrubar um búfalo na caça, mas eles percebem que se vier um pelo lado direito, um pela esquerda, aí um pula, eles conseguem derrubá-lo. É trabalho de equipe. Se a gente vê grupos de golfinhos nadando juntos, que é para se prevenir, quantas matilhas caçam juntos para se protegerem, e assim vai. Então a única coisa que é instinto é a impelir para comer, mas todo o processo de caça, todo o processo de estudo já é desenvolvimento de inteligência nos animais, já é um preparo do princípio inteligente. Agora sobre o homem, lembra que eu perguntei instinto ou inteligência no homem? Então na questão 849 do Livro dos Espíritos, qual é no homem em estado selvagem a faculdade dominante, o instinto ou o livre-arbítrio? Por que ele põe instinto e livre-arbítrio? Mais uma vez Kardec, muito inteligente, ele não pôs instinto ou inteligência. Quando a gente usa o livre-arbítrio, quando é que nós conquistamos o nosso livre-arbítrio? Nós conquistamos o nosso livre-arbítrio quando a gente consegue usar os nossos pensamentos
de forma coerente. O que é uma forma coerente? É quando nós conseguimos usar o poder que a gente tem de escolha, de ir para frente ou para trás, de tomar algumas atitudes de forma coesa, de forma com a nossa realidade. Apesar que não é muito o que acontece conosco hoje em dia. Às vezes nós tomamos decisões que nós nos arrependemos depois, mas isso é livre-arbítrio, é o acerto, é o erro, é nós tomarmos caminhos que nós vamos trazer aprendizados, porque não tem o certo, não tem o errado, existem caminhos, e nesses caminhos a gente aprende. Às vezes nós tomamos algumas decisões não tão acertadas, às vezes algumas decisões que nos trazem algum prejuízo, mas fazem parte do nosso trabalho, do nosso aprendizado. E aí Kardec, Então qual é a dominante, o instinto ou o livre-arbítrio? E aí respondem, o instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade em certas coisas, mas como a criança, ele aplica essa liberdade às suas necessidades, e ela se desenvolve com a inteligência. Por conseguinte, tu que és mais esclarecido que um selvagem, és também mais responsável que ele pelo que fazes. O que ele está querendo dizer aí? A pergunta foi no homem no estado selvagem. Então, se a gente vê essa imagem aqui na tela, nós vamos lembrar do homem de Neandertal. Ele pode estar com aquela pedra na mão, ele pode estar tentando desenvolver alguma ferramenta, tentando lascar a pedra para fazer uma ponta de lança para caçar, ele pode estar tentando bater uma pedra na outra para gerar uma faísca, mas ali ele está começando a trabalhar a inteligência. Porque esse homem no estado primitivo, no início, quais eram as preocupações dele? Ele se preocupava que ele tinha que se alimentar, ele tinha que se proteger do frio, da chuva, ele tinha que se reproduzir para perpetuar a espécie. Essa era a preocupação dele. Quando o homem começa a viver em grupos que eles descem das árvores, porque até determinado período o homem, o humanoide, vamos chamar assim, eles viviam em cima das árvores também. E a composição corporal do homem antigo, do homem humanoide do começo, se a gente for ler na Gênese, se fala que os corpos dos primeiros humanoides que residiam aqui no nosso planeta, eles tinham uma composição física muito similar aos macacos, aos símios. Tinham braços mais alongados, a parte de dedos, principalmente o dedão, ele era mais longo porque era para poder agarrar os galhos. Os filhotes, como nós vemos hoje nos macacos, se agarravam na parte posterior das mães, para que as mães pudessem fazer as suas atividades, como caçar ou se locomover em cima das árvores. Quando existe um desenvolvimento maior na parte física humana, foi se perdendo essa força nos membros superiores, porque o homem desce da árvore, o filho passa a ser carregado no colo pela mãe. Quando o bebê passa das costas para a parte frontal, existe uma relação de afetividade muito maior, rosto a rosto, peito a peito, batimento cardíaco com batimento cardíaco. Então a afetividade começa a desenvolver muito mais na relação mãe e filho, na relação do clã familiar. Como a mãe está com as mãos ocupadas, o pai passa a ser mais responsável pelo grupo, o que antes ele não se preocupava, antes talvez fosse mais cada um por si. Quando a mãe tem que cuidar mais dos filhos, o pai passa a se preocupar mais. Então essa relação familiar e de afeto, ela se torna mais amorosa. Questão 599 do Livro dos Espíritos. A alma dos animais pode escolher a espécie em que prefira se encarnar? Aí ele fala, não, ela não tem livre-arbítrio. Então se a gente for ver, imagina esse gatinho, se ele na próxima reencarnação fala assim, eu não quero ser mais um gatinho meio, eu quero ser um leão, quero ser o rei da selva a partir de agora. Não pode, eles não têm livre-arbítrio. Uma lagartixa chega lá no plano espiritual e fala, eu quero vir como um jacaré do Pantanal Mato-Grossense, eu não quero ser mais frágil. Não dá, porque eles não têm livre-arbítrio. O livre-arbítrio só é permitido aos espíritos quando eles passam a ter inteligência, quando eles passam a ter total controle de tudo que acontece. Os animais ainda eles não entendem por que reencarnam, os animais ainda não sabem, não têm ainda uma noção de Deus. Isso que eu estou falando está escrito no Livro dos Espíritos em outras questões,
Quem quiser se aprofundar um pouquinho, pega naquele capítulo do mineral, do reino mineral, vegetal e animal. São 60 questões que abordam os 3 reinos. E nessas 60 questões dá uma elucidada bem grande para a gente. Eu falo que se hoje o Livro dos Espíritos fosse reescrito, se Kardec volta novamente ao planeta Terra aqui, reencarna para fazer uma nova versão do Livro dos Espíritos, esse capítulo em especial do reino mineral, vegetal e animal, teria que ter uma atenção bem especial, e acho que daria mais de 100 perguntas só nessa área da parte animal agora, princípio inteligente, uma discussão muito grande que existe na doutrina espírita, da onde o princípio inteligente começa a atuar, se é no reino mineral, no reino vegetal. Muita gente afirma que é só no reino animal, mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso pela frente aí. Na questão 601 ainda perguntam: os animais seguem uma lei progressiva como os homens? E aí respondem: sim, e é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais avançados, os animais o são também, tendo meios de comunicação mais desenvolvidos, mas são sempre inferiores e submissos aos homens. Se alguém já pegou a Revista Espírita de 1861, outubro de 61, quando Mozart vem nos contar sobre Saturno, que é o planeta que ele habita atualmente, inclusive temos desenhos por pictografia na Revista Espírita, mostrando os desenhos da casa de Mozart. Eles relatam para nós que os animais lá já não são mais quadrúpedes, ou seja, não andam apoiados mais com as 4 patas no chão. Os animais lá já se transformaram, já são bípedes. Tá? Isso está na Revista Espírita, outubro de 61, não é o Wilson que está falando, aqui é declaração de Kardec, e lá tem os desenhos. E esses animais lá já são mais desenvolvidos, já têm relações mais próximas do homem, ainda não falam, ainda não têm uma visão, uma articulação de palavras como nós. No momento aqui eu estou falando, eu penso, isso tudo num processo muito veloz, eu articulo palavras, eu emito sons, vocês escutam o som, o cérebro decodifica e vocês entendem o que eu estou falando. Então nós temos uma linguagem falada. Não é porque os animais não falam que eles não se comunicam. Se a gente pegar a linguagem de um surdo e mudo, eles não conseguem externar sons. No entanto, eles não conseguem se comunicar por gestos. Os animais também, eles conseguem se comunicar por gestos, por posturas, cheiros, odores. Então, quando a gente vê alguns animais sendo muito domesticados, vamos pegar um exemplo do cãozinho, que a gente adora levar na sexta-feira no pet shop para tomar banho. Aí, quando a gente vai buscar ele no pet shop, está a coisa mais linda. Está com um cheirinho de tutti-frutti da Victoria's Secret, cheio de lantejola colada nas orelhinhas. No outro dia eu vi um animalzinho com 4 sapatinhos no pé, roupinha. É bonitinho, mas o que nós estamos fazendo com eles? Nós estamos tirando totalmente a liberdade deles e totalmente a característica dos nossos animais. O cheiro do animal, o odor dele, é uma característica dele, e na natureza os animais se prevalecem, usam do odor, do cheiro deles para delimitar espaços. Perceberam que o animal, quando passa por outro na porta de um cachorro, tem 2 cachorros, um dentro do portão e o outro lá fora, aí você deixa chegar perto, aquela gritaria. Se tu abrir o portão, o do portão vai lá para o fundo e o teu vai lá para o outro lado, porque eles não querem confusão. Esse au, essa gritaria, esse latido, é para mostrar que um é mais forte que o outro. Aí o outro que está na rua vai lá e faz xixi na porta dele, que é para marcar território. Então, quando a gente tomar banho no cachorro, é importante, mas quando a gente coloca esses perfuminhos de baunilha, perfume de chocolate, perfume da Victoria's Secret, nós estamos tirando toda a referência do animalzinho. Qual é a referência dele dentro de casa? É aquele paninho que ele tem encardidinho que ele gosta, é a casinha dele, é a almofadinha que ele gosta de dormir, é o cantinho do sofá dele, porque ali ele reconhece a posição dele, ele reconhece os odores dele. Quando a gente coloca sapatinho no cachorro para ele andar, que a gente não quer que suje dentro de casa, naquelas almofadinhas que eles têm nas patinhas, ele tem muita sensibilidade. No meio das almofadinhas, se vocês notarem,
eles têm um pelo bem fininho ali, esse pelo ele traz muito sentido para ele. Eles conseguem sentir ali temperatura, eles conseguem sentir perigo através de vibração. Então a gente está mudando totalmente a característica deles. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, de não humanizar demais o animal. O animal a gente precisa dar carinho, cuidar deles, amá-los, mas não esquecendo que os animais estão numa categoria, estão num processo evolutivo que eles necessitam ser animais e ter vivências de animais. Nós tratamos eles como os nossos filhos, como membro da família, bacana, mas não esquecendo que eles são animais, eles precisam vivenciar isso, porque faz parte de um processo evolutivo natural. Para quem assistiu o filme Nosso Lar, vai lembrar dessa imagem aí, né? O filme Nosso Lar é do livro da primeira série das psicografias de André Luiz, que é uma série de 13 livros, onde André Luiz nos conta todas as suas aventuras e experiências, desde que desencarna, né, no umbral, e todas as experiências que ele passou no plano espiritual através de seus mentores. E nessa imagem aí, que é uma imagem de Nosso Lar, ele está conversando aí com o seu mentor, que é o Calderaro, no livro Nosso Lar. E Calderaro acompanha ele em muitos outros livros, né? André Luiz, em muitos episódios. E nessa passagem especialmente, nós tiramos do livro No Mundo Maior, no capítulo 3, No Mundo Maior, é o 5º livro da série. E nessa passagem, Calderaro vem nos dar um norte. Como eu falei, existe uma grande discussão no meio espírita, da onde o princípio inteligente começa a atuar, se é no reino mineral, se é no reino vegetal ou se é no reino animal. Isso é uma discussão muito grande. E vamos ver o que ele fala para a gente nesse livro No Mundo Maior. Então ele fala: a crisálida de consciência que reside no cristal a rolar na corrente do rio. Caramba, é difícil de entender, né? A crisálida de consciência. O que é crisálida? O que a crisálida lembra para nós? Crisálida não lembra borboleta? Casulo de borboleta, aquela crisálida? O que é a crisálida? Se a gente for lembrar, como é que a borboleta chega à borboleta? Aquela larvinha feia que a gente fica procurando naquela samambaia bonita da gente que está pendurada, e a gente passa no chão branco e olha aqueles pontinhos pretos, que é aquele cocôzinho de lagarta, que a gente sabe que aquela lagarta vai ser prejudicial para a nossa samambaia. O que a gente faz? A gente é louco para catar aquela lagartinha e tirar. Mas se a gente deixar aquela lagartinha, o que ela faz ali? Num período de 15 a 20 dias, ela se alimenta sem parar, para ter uma grande quantidade de energia, e para que no momento exato ela crie a sua crisálida, e dali ela fique por 10 a 15 dias, e toda aquela planta que ela comeu, toda aquela samambaia que está potencializada em energia dentro dela, em força, em alimento, ela vai usar naquele momento para fazer a sua maior transformação, que é a sua transformação de larva para borboleta. Pensa rápido comigo, deve ser uma dor muito grande, aquela larvinha branca ou verdinha, insignificante, para se transformar numa bela borboleta colorida, que vai sair voando, de um ser rastejante, melequento, se transformar naquele belo animal que sai voando e que todos nós gostamos de ver. Então, toda vez que na doutrina espírita vocês verem o termo crisálida, ele é usado para mostrar um processo de transformação, é um processo de crescimento, mais que isso, é um processo de potencialização de energias do espírito. Na transformação, lembra que no livro dos Espíritos tem espírito com letra minúscula e espírito com letra maiúscula, quando a gente se torna um ser único, indivíduo? Então, quando a gente lê na próxima vez a crisálida, em algum termo, o livro espírita, o autor está querendo se referir a um processo de transformação, de crescimento, de potencialização, ok? Então é isso que ele quer dizer aqui conosco. A crisálida de consciência, então a potencialização, o crescimento de consciência, que reside no cristal a rolar na corrente do rio. Aí se acha em processo liberatório. O que é o cristal a rolar na corrente do rio? Pedra. É isso que ele está falando. Como é que é uma pedra de rio? Vamos lembrar, aquelas pedras marrons que tem no rio.
Não é uma pedra fininha, gostosinha de pegar na mão, parece uma bundinha de neném. Não tem uma pontinha que machuque. Nós podemos passar no rosto que a gente não vai machucar. Inclusive essas pedras são usadas para tratamentos de pedra quente, porque ela não tem uma aresta que nos machuque. Mas por que ela não tem uma aresta? Porque a força da água do rio faz com que ela role tanto e tenha contato e atrito tanto uma quanto a outra, que ela se apara e ela fica com aquele aspecto fino e gostoso. Então ele fala que a pedra rolar, ela ali está em processo liberatório de consciência, ela está aprendendo com os atritos, ela já está desenvolvendo. E aí ele continua: as árvores que por vezes se aprumam centenas de anos a suportar os golpes do inverno e acalentadas pelas carícias da primavera, estão conquistando memória. Olha que interessante. O que ele traduzindo essa palavra? Vamos imaginar um coqueiro em frente à praia. O coqueiro está ali em posição reta. Aí vem um vento forte do mar e o coqueiro vem para trás, arqueia, o vento para, ele volta para a posição original. Novamente, vem um vento forte, ele arqueia, ele volta para a posição original. Aí vem um vento leste, ele arqueia para o lado direito, ele faz força e volta para a posição original. Vem um vento oeste, ele arqueia e volta para a posição original. As árvores que por vezes se aprumam centenas de anos a suportar os golpes do inverno e acalentadas pelas carícias da primavera, estão conquistando memórias. Olha que interessante. Quem pensou isso alguma vez? Quando a árvore ela vai e volta no movimento do vento, ela está desenvolvendo memória. Princípio inteligente em desenvolvimento de memória. Caramba, esse Wilson está louco. Não estou louco, está no livro No Mundo Maior. Calderaro, André Luiz que está falando isso, psicografia de Chico Xavier. Vamos continuar. A fêmea do tigre, lambendo os filhinhos recém-natos, aprende rudimentos de amor. Quantas vezes a gente já não viu uma cria, vamos falar uma cria de cadelinha? Quando o filhote nasce, o primeiro impulso da mamãe não é colocar os filhotinhos no seu ventre e oferecer as tetinhas para eles mamarem? Ela não vai e lambe um por um para limpar a placenta ali do parto, para limpar o cordão umbilical. Se ela tiver o parto sozinho, ela mesma mastiga e come o cordão umbilical, ela faz a limpeza sozinha e depois ela lambe os bichinhos todos. Isso não é desenvolvimento de amor? Não é a mesma coisa uma mãe quando tem uma criança, a primeira coisa que ela quer é colocar o bebê no seu peito, ver se está tudo bem, sentir que está tudo ok, mas enquanto ela não vê o bebê, ela não consegue relaxar daquela tensão. Depois que ela vê o bebê, aí desmaia do esforço que ela fez, mas até o momento ela não segura firme e continua. O símio guinchando organiza a faculdade da palavra. Então o macaco, o papagaio, quando expressa sons, já está desenvolvendo a fonação. E Emmanuel nos fala que quando o ser animal consegue controlar a sua fala, é a hora que se transforma de espírito com E minúsculo para espírito com E maiúsculo, porque quando a gente controla a palavra, a gente já conseguiu sair do instinto para a inteligência. Pessoal, o tempo ele é restrito, tem muita coisa para falar no tema de animais, mas devido ao tempo a gente não pode continuar, mas é um tema bem interessante. E só para finalizar, todos os domingos lá no Luiz Monteiro de Barros, a gente começou o Evangelho dos Animais desde outubro do ano passado. Então os tutores levam seus animais para tomar passe. Então vai cachorro, gato, tartaruga, coelho, roedor, e é uma harmonia só, não tem atrito, não tem briga. É mais fácil ter atrito e briga em dia de passe dos humanos, mas nos animais não tem uma briga, não tem um atrito. Eles não fazem sujeira dentro do salão, por incrível que pareça, não fazem xixi no chão, não fazem as suas necessidades. A tartaruga fica solta, os animais, os cachorros ficam doidos atrás da tartaruga, porque a maior parte deles nunca viu tartaruga, então eles vão cheirar, eles ficam cabreiros, eles não sabem o que é aquilo. Então é muito bacana como os animais se portam, e a gente tem vários casos já de animais, pessoas que falam, eu quero dar um testemunho, falando que o animal melhorou muito, tanto comportamental, animais estressados, animais que eram nervosos, animais com raiva, né, que mudam a sua postura, que ficam calminhos. Como também a gente teve um caso, quando eu fui em São Paulo para conhecer o trabalho, um gatinho chamado Bolt, um gato preto,
e nós percebemos que era um casal assim que tinha um poder aquisitivo bom, pelo jeito deles falar, pelo modo de se vestir. E eles falaram que eles levaram o gato Bolt em vários veterinários, inclusive em especialistas, porque uma doença comum em gato é a doença renal, porque o gato não toma muita água. Então é comum se ver no final da vida, ou às vezes já em meio de vida, gatos com problema renal. Então quem tem gato, se atente a isso, mais alimentos líquidos. Mas o Bolt foi levado lá, porque esse casal já havia levado eles em todos os especialistas, e os especialistas da parte renal já estavam dando pouco de tempo de vida para o Bolt, porque o rim estava comprometido. Apesar deles serem evangélicos, eles ficaram sabendo que um centro espírita em São Paulo desenvolvia já um trabalho de passes e que esse passe poderia fazer bem para o Bolt. E decidiram, apesar de ser evangélicos, e foram contra o pastor da igreja deles, de ir no centro espírita, que falaram que o centro espírita não era um lugar bacana para o evangélico ir. E levaram o Bolt para tomar o passe. E o Bolt tomou o passe. E na semana que eu fui lá, era a segunda semana que o Bolt estava indo. Inclusive o Bolt não estava mais se alimentando, porque ele já estava com uma sondinha que se coloca nos gatos, chama-se uma sonda esofágica, que é para passar alimento por seringuinha. E esse casal chegou lá querendo dar um testemunho, falando que o Bolt, após aquele primeiro domingo que ele esteve lá, o domingo passado, e tomou o passe, quando o Bolt chegou em casa, por ele mesmo, ele com as patinhas arrancou a sonda, eles ficaram preocupados, e a partir daquele dia, ele começou a se alimentar e a conseguir tomar mais água. Ela fala assim, isso é história, Wilson. Não, não é história, é um caso mesmo, e a gente já tem outros casos da gente lá, inclusive de tumores, assim, que as pessoas relatam que já diminuiu o tamanho, e o veterinário não sabe o que aconteceu, ele acha que o aparelho estava com defeito. Então, eu falo, quem tiver a oportunidade, puder criar um trabalho desse no centro espírita, é muito bacana, porque no livro espírita, para finalizar, Conduta Espírita, André Luiz nos fala que façamos por nossos irmãos menores tudo aquilo que pudermos fazer, até inclusive os tratamentos de origem mediúnica, passe. Conduta Espírita, lição número 33, fala sobre isso, André Luiz. Então façamos por nossos animais tudo aquilo que gostaríamos que fizessem por nós, e tenhamos consciência da grande responsabilidade que nós temos para com eles. Quando a gente pega um animalzinho para a gente, seja o animal que for, nós estamos criando uma grande responsabilidade, porque Deus coloca nas suas mãos um serzinho, um irmãozinho menor, que está sob nossa responsabilidade, e nós vamos ser cobrados por essa responsabilidade que a gente quis assumir. Assim como um filho, nós temos dever de conduzi-los e orientá-los para o caminho do bem. Muito obrigado, boa noite a todos.